A Câmara Municipal de Abrantes foi palco neste sábado para a assinatura de um protocolo dos contratos de programa referentes aos relevados sintéticos nos campos do Clube Desportivo Dragões de Alferrarede, a Casa do Povo do Pego e ainda do Tramagal Sport União. Durante a cerimónia realizada no Salão Nobre da Câmara de Abrantes, a que presidiu o Secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo, registro para as presenças do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e do Presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, para além da líder da autarquia abrantina, Maria do Céu Albuquerque. No período de intervenções, houve lugar para as palavras de Francisco Jerónimo, o líder da Associação de Futebol de Santarém, que garantiu que será feito um acompanhamento do processo numa ação a desenvolver com o município abrantino. Queria começar por congratular, porque o município de Abrantes, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Santarém estão hoje no Salão Nobre de Espaços do Concelho de Abrantes a assinar um acordo que visa desenvolver e enquadrar praticantes do futebol, futsal e futebol de praia no segmento da recreação e lazer na família do futebol. É seguramente hoje um dia que marca o nosso futuro próximo. Este acordo que saudamos foi conseguido através de uma relação saudável e exemplar que existiu entre as entidades, sendo seguramente um bom exemplo a seguir. Para o enquadramento legal, plasmado no Decreto-Lei 45 de 2015, que disciplina e organiza a atividade recreativa e lazer. Aqui aproveitar a oportunidade para uma palavra ao vereador Luís Dias, ao Luís Valente e ao Jorge Heleno, que estiveram neste processo de uma maneira mais ativa e pelo seu grande envolvimento e numa perspectiva construtiva na procura das soluções e de fechar este protocolo. Com esta parceria, as entidades promotoras continuam a organizar as provas, as atividades desportivas, nos moldes pretendidos, com respeito à formação, à saúde e segurança, com a garantia que os participantes são portadores dos respectivos seguros desportivos, os exames médicos que garantem a sua aptidão para a prática desportiva, não podendo ser aceitos inscrições de participantes que não cumpram as obrigações definidas para a necessária homologação das provas. A dinâmica da Federação Portuguesa de Futebol tem sido decisiva em consolidar esta área do lazer e recreio e assim conseguir maior integração. Da Associação de Futebol de Santarém, toda a colaboração com o município de Abrantes, nomeadamente nas ações de formação dos agentes esportivos tão importantes para a melhoria do nosso desporto, neste caso concreto do futebol. Aliás, como experiências recentes, já nos deram bons resultados, inclusive sendo aqui sede de formação de alguns cursos de treinadores aqui mesmo na cidade de Abrantes. Ao abrigo do presente protocolo, a Associação de Futebol de Santarém e o município de Abrantes promoverão a criação de um grupo de trabalho para acompanhar todo este processo para melhor estabelecer plataformas de entendimento e de integração. Vamos integrar na família do futebol mais praticantes. O Concelho de Abrantes, atualmente com aproximadamente 550 inscritos na Associação de Futebol de Santarém, no quinto lugar dos 21 concelhos do distrito, mas com estas novas inscrições que resultam deste processo, seguramente estará na cimeira dos concelhos do distrito. Em termos globais de inscritos na Associação de Futebol de Santarém, então é um contributo para que o número de praticantes continue a subir. Estamos desde a primeira hora profundamente enquadrados no plano estratégico de desenvolvimento do futebol, definido pela Federação Portuguesa de Futebol, que pretende, entre outros objetivos, o aumento do número de praticantes. A Associação de Futebol de Santarém, nas últimas épocas, tem vindo a subir à média 3% ano. Em 2016-2017, ultrapassámos os 7.500 inscritos. Valor nunca atingido, que nos deixou satisfeitos, colocando-nos no 7º lugar do ranking das associações distritais e regionais. Mas o objetivo é continuarmos a subir. O trabalho fantástico de um grande serviço público, desenvolvido nos clubes através do empenhamento e dedicação dos seus dirigentes, é a garantia do futuro, para manter a entidade destes jovens tão importante, que é esta ação para a formação do indivíduo. Na oportunidade, quero saudar a Câmara Municipal de Abrantes, pelo dinamismo, em particular no investimento do desporto. A Federação Portuguesa de Futebol, que lançou um programa de apoio nunca visto, dirigido diretamente aos clubes não profissionais, no âmbito das infraestruturas esportivas. Os clubes, Tramagal, Sport União, a Casa do Povo de Pego
e Clube Desportivo Recreativo Alferreirete pela sua força de demonstração e coragem de que aquilo que o movimento associativo é capaz. Tornaram possível esta conjugação de esforços, que tornaram possível que hoje se inaugurem 3 relevados sintéticos que muito vão contribuir para que mais jovens pratiquem melhor futebol. E aqui dizer uma nota que, em boa hora, isto acontece porque desatualiza a nossa publicação das infraestruturas desportivas lançada no início deste ano, sobre a caracterização em todo o distrito, e que eu tive na oportunidade, na altura do lançamento, de dizer que o mais desejável era que ele ficasse desatualizado rapidamente. E aqui está um exemplo, logo com 3 campos relevados. Parabéns. Parabéns a todos aqueles que tornaram possível este investimento, esta melhoria de infraestruturas desportivas no nosso distrito, concretamente no Concelho de Abrantes. Fernando Gomes, por sua vez, marcou também presença na assinatura deste protocolo. Este dirigente deu conta do envolvimento financeiro da FPF no esforço do incremento da atividade desportiva, neste caso concreto, no futebol. A primeira palavra é, obviamente, uma palavra de agradecimento. Agradecimento aos nossos parceiros deste protocolo. Protocolo que eu diria que é sintomático do esforço que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito no sentido de dar corpo e forma àquilo que são as suas funções enquanto entidade reguladora da atividade de futebol e na proteção do seu nome e imagem e das suas competições, e hoje aqui consubstanciado nesta assinatura com a Câmara Municipal de Abrantes e com a Associação de Futebol de Santarém, que é, digamos assim, uma associação de uma atividade, de uma proatividade assinalável, e que nos leva hoje a assinar não só este protocolo na defesa das competições que são realizadas, nomeadamente aquelas que dizem respeito à recreação e lazer, mas também, ao mesmo tempo, a assinatura e a inauguração de 3 relevados sintéticos, fruto de uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol de apoiar, através de um programa que na altura, para os clubes não profissionais, da ordem dos 3 milhões de euros, 3 ponto qualquer coisa, e que, neste caso concreto, contemplou 2 clubes que hoje vamos inaugurar e um terceiro que, de alguma forma, apanhou o comboio também para ver realizado o seu sonho, também de ter um relevado nas mesmas condições dos outros clubes. Este é um esforço que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito, naquilo que diz respeito à aplicação do Decreto 45/2015, como há pouco o Francisco Jerónimo disse, a nossa preocupação, acima de tudo, é criar as condições para que a atividade, nomeadamente a de recreação e lazer, seja desenvolvida de uma forma segura, de uma forma segura através da realização dos exames médicos prévios à competição dos atletas que vão participar e que estejam minimamente validados do ponto de vista das suas condições de saúde para a prática de futebol e, por outro lado, também na proteção daquilo que diz respeito ao seguro da atividade desportiva, que efetivamente se torna obrigatório e é obrigatório em termos do exercício desta atividade. É um esforço que a Federação tem feito há cerca de 2 anos, numa política de muito diálogo com as entidades que efetivamente organizam este tipo de atividades de recreação e lazer e que já levaram a assinaram-nos protocolos idênticos por todo o país, são conhecidos no Distrito de Braga, de Lisboa, já de Santarém, que também já o realizamos, nos Açores, fundamentalmente para que esses praticantes tenham a cúpula do organismo que tutela o futebol em Portugal e do futsal, obviamente, naquilo que é o fundamental em termos dessa própria atividade, que é as condições de segurança para o seu desenvolvimento. Esta política, obviamente, é uma política que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito no sentido de tornar inclusivo essa prática e chamar para a sua tutela essa atividade, sem deixar de perder esse cariz de recreação e lazer, mas, efetivamente, é um esforço que nós temos feito, temos crescido e introduzido na nossa esfera de controle, digamos assim, esses praticantes, e vai acontecer com cerca de 400 praticantes na área do Concelho de Abrantes, onde, através deste protocolo, isso vai realizar.
Este é um caso paradigmático interessante, porque alia não só este protocolo de incluir esses praticantes, mas também, ao mesmo tempo, fazermos um protocolo relativamente às infraestruturas desportivas necessárias para que os clubes tenham condições para desenvolver essa atividade e, portanto, é claramente um bom exemplo de uma relação tripartida, Federação, Associação e Autarquia, que, de alguma forma, nós temos incentivado e incrementado do ponto de vista daquilo que são as nossas funções. No caso concreto da Câmara de Abrantes, ainda por maioria de razão, até porque no passado já foram estabelecidas algumas relações que nos levaram inclusivamente a trazer aqui a Supertaça Feminina no estádio municipal e, portanto, dentro disto, este conjunto de boas relações entre a Federação, a Associação e a Câmara Municipal, creio eu que é um bom exemplo daquilo que deve ser feito em termos de desenvolvimento no futuro. Também uma palavra, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado, que da nossa parte tem havido um esforço muito grande no sentido de acautelar aquilo que são os direitos das federações e as responsabilidades das federações através da publicação da Decreto-Lei 45 de 2015, relativamente à proteção das competições, e que a Federação, neste momento, tem feito uma política de diálogo no sentido de trazer até ao nosso seio exatamente esse conjunto de associações que desenvolvem e promovem essa prática que é salutar e é necessária e portanto, torna-se indispensável, mas também para lhe dizer que estamos completamente atentos a fenómenos que eventualmente ainda continuam a existir fora deste âmbito da atuação deste decreto-lei e que não deixaremos, obviamente, de agir em conformidade e, fundamentalmente, na prevenção e na segurança dos atletas que, em muitas circunstâncias, praticam a atividade sem terem o mínimo de condições de segurança e de condições de equipamentos desportivos para o realizarem. E, acima de tudo, para finalizar, uma palavra aos clubes que vão hoje inaugurar as suas instalações desportivas. Obviamente, da parte da Federação, extremamente contente e feliz de estar aqui nesta inauguração destes 3 relevados sintéticos, porque, da nossa parte, torna-se indispensável que os clubes tenham condições para proporcionarem aos jovens, aos atletas, condições ideais para desenvolverem a sua atividade. E hoje vamos ter estes 3 casos. Estamos felizes porque o programa que idealizamos na modernização das instalações dos clubes de âmbito regional ou nacional não profissional, vem hoje 3 concretizada o seu sonho de terem com a nossa ajuda. Estamos extremamente felizes, mas também queria dar uma palavra, obviamente, à Câmara Municipal de Abrantes, que conjuntamente e num investimento participado permite que, efetivamente, mais atletas, mais jovens tenham a prática do futebol no seu horizonte e no seu cotidiano. Muito obrigado e uma palavra de saudação aos seus clubes que vão hoje inaugurar. Muito obrigado a todos. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, quis sublinhar o investimento que é feito pela autarquia na promoção do desporto, nomeadamente entre os mais jovens. Porque nós entendemos o desporto de forma transversal ao conjunto dos nossos eixos prioritários de investimento nas pessoas, em 2 áreas em concreto. Por um lado, porque fazemos uma aposta grande na formação desportiva, enquanto potenciadora de formar pessoas, cidadãos, que é disso que estamos a falar, e depois também na vertente da formação para formarmos atletas. E esta é uma das nossas áreas estratégicas. Por outro lado, porque também entendemos o desporto como fator distintivo e atrativo para podermos atrair eventos e podermos estimular aquilo que é chamado hoje do turismo desportivo e do turismo ativo. É nesse sentido que nós balizamos todo o investimento que fazemos na prática desportiva e nas infraestruturas desportivas, sejam elas municipais ou sejam elas dos nossos próprios clubes. Aliás, no futebol, se olharmos para a nossa história recente, percebemos
que, por exemplo, a Joana Marchão, que hoje é um quadro importante do Sporting e também da Federação, da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino, começou aqui, não teve aqui condições para usufruir da sua juventude e da sua formação, porque não tínhamos essas condições criadas, e teve necessidade de ir para outro clube, mas rapidamente ganhou asas e hoje já ninguém para a nossa Joana. Mas, em bom rigor, este protocolo que hoje aqui estamos a assinar está, no fundo, a consolidar também a prática desportiva, desde os mais jovens, com as escolinhas, aos mais velhos, aos séniores, aos veteranos, mas depois também ao futebol feminino, que é uma aposta que os nossos clubes estão a fazer, e bem, porque entendemos, acima de tudo, que o desporto tem que criar igualdade de oportunidades para todos e para todas, porque claramente é o desporto uma modalidade, é um fator de distinção social que importa chegar a todos, a todos e a todas da mesma maneira. E, portanto, congratulamos Sr. Presidente da Associação de Futebol de Santarém e Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol com esta assinatura, porque no fundo vem reforçar, consolidar a articulação que vamos fazendo convosco, não digo pontualmente porque é continuada, mas no fundo cria condições para a definição de regras para todas as partes e condições de segurança para os nossos utilizadores, que isso, e os nossos desportistas, que isso é para nós essencial. Depois, não queria deixar de aproveitar este momento para dar aqui, nos espaços do Conselho, no Salão Nobre, uma palavra de grande reconhecimento ao trabalho que foi feito pelos 3 clubes de futebol deste Conselho, os Dragões, o PEGO e o TSU. Porque, em bom rigor, a dada altura sentimos que tínhamos um problema em mãos, porque ajudámos os nossos clubes a fazerem os 3 excelentes candidaturas, e depois nem todos viram as suas candidaturas aprovadas. Ainda por cima, vimos que foram aprovadas com valores mais baixos do que aquilo que estava inicialmente previsto. Bom, e ficámos preocupados com o desenlace deste processo. Fizemos imediatamente uma reunião com os clubes e dissemos que iríamos ajudar, iríamos colaborar no sentido de criar igualdade de oportunidades para os 3 clubes, mas pedimos que se envolvessem e que envolvessem as suas comunidades em cada uma das freguesias para podermos criar condições para instalar os 3 campos de relva sintética. E assim foi. Os 3 clubes mobilizaram-se, mobilizaram a sua comunidade, mobilizaram as juntas de freguesia, os seus presidentes de junta. Queria aqui deixar-lhes também uma mensagem, e nós próprios, Câmara, assumimos aqui um papel que entendemos de grande importância, porque demos todo um apoio técnico, não só na preparação das candidaturas, mas depois na preparação do processo. Encontramos forma de baixar os custos de instalação dos relevados, e criámos as melhores condições também do ponto de vista financeiro para este momento, nomeadamente financiando em 50% o PEGO e o Tramagal e em 70%, se não estou em erro, os Dragões. Foi assim que chegámos hoje a este momento. E, portanto, quero deixar uma palavra também de apreço ao trabalho que os nossos colaboradores fizeram no acompanhamento deste processo, e quero deixar uma palavra de grande reconhecimento ao mérito que estas 3 direções destes clubes tiveram na obtenção das melhores condições para hoje podermos dizer que no Tramagal, no PEGO e em Alferredo temos as melhores condições também para a prática do futebol. Não assinamos este cheque em branco, assinamos porque estamos convictos
que estamos a estimular cada vez mais a prática do futebol na nossa comunidade, mesmo que alargada, não só nestas 3 freguesias, porque entendemos que a criação de mais 3 campos de relva sintética vai permitir que não só aos clubes residentes, mas que a outros clubes possam utilizar aquelas instalações para a prática desportiva. Termino como comecei. Estamos a falar de 3 clubes com uma história muito longa na prática desportiva, nomeadamente no futebol, no nosso concelho. Nós contamos com eles para podermos cada vez mais trazer mais pessoas para que de forma saudável possam praticar futebol e que também possam ajudar a criar mais valores, como a Joana Marchão, que há pouco acabei de referenciar, aqui no nosso território, para podermos alimentar também os quadros competitivos a nível distrital e a nível nacional, para que o futebol continue a ser a referência internacional que tanto nos orgulha quando chegamos lá fora e ouvimos falar nos nossos. Muito obrigada. A fechar, o secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo, fez referência ao programa de investimentos em infraestruturas desportivas, referindo que nesta legislatura serão investidos cerca de 4 milhões de euros. Quem está verdadeiramente de parabéns hoje é a Federação Portuguesa de Futebol, não só pelo protocolo que aqui foi assinado com a Associação de Futebol de Santarém e com a Câmara Municipal, mas depois pela ajuda que deu ao investimento em que a Câmara Municipal, como tão bem já aqui foi explicado pela Sra. Presidente, respondeu presente e bem presente, diria, na medida em que, sem nenhuma das partes, naturalmente isto aconteceria, mas a parte que representa aqui, o Instituto Português de Desporto e da Juventude, tem a menor das digamos, comparticipações, objetivamente e do ponto de vista financeiro, e falo num caso apenas. Mas não queria deixar, enfim, e permitam-me dar alguma relevância a esse apoio que é dado, na medida em que esse apoio se enquadra num programa. Um programa a que chamamos Programa de Requalificação das Infraestruturas Desportivas, o PRID, e recordo-me bem, a Sra. Presidente dizia que estamos a meio do mandato, é verdade, eu entrei no comboio um bocadinho, ele já tinha saído da estação, na medida em que tomei posse em abril, portanto 6 meses depois deste governo estar em funções, e portanto passado muito pouco tempo, basicamente em julho, agosto, quando começámos a pensar o Orçamento de Estado para 2017, determinei, precisamente pela leitura, permitam-me, costuma-se dizer a leitura de jogo, a leitura do jogo que eu tinha do nosso país, que se estamos a anos-luz, posso dizer assim, do que era a realidade de infraestruturas desportivas no nosso país, e não é preciso andar há 60 ou 70 anos atrás, há 30 anos atrás, estamos hoje indiscutivelmente melhor apetrechados do ponto de vista de infraestruturas desportivas, lá está a leitura do terreno de que muitas estariam a precisar de requalificação e, obviamente, ainda temos algumas carências. Mas a verdade é que o IPDJ, desde a sua criação, enquanto instituto que fundiu o Instituto de Desporto e o Instituto Português da Juventude, nunca tinha tido, digamos, no seu orçamento, qualquer tipo de apoio de verbas para infraestruturas desportivas. E era preciso recuar 10 ou 11 anos atrás para que o Instituto de Desporto de Portugal tivesse, portanto, verbas para apoiar a requalificação ou construção de novas infraestruturas desportivas. A nossa opção, a minha opção foi: nós temos que ter uma verba no orçamento do IPDJ, e sobretudo, tal como a Federação Portuguesa de Futebol fez, e aqui também o meu cumprimento a esta, digamos, a esta decisão, a esta opção, que é o de ajudar diretamente os clubes de base local. E foi por isso que fizemos o PRID, que lançámos o PRID, e estamos a terminar o ano 2017, tivemos centenas de candidaturas no âmbito do PRID. Eu tenho dito várias vezes, e quero aqui também afirmá-lo, nós inscrevemos uma verba que foi a verba possível no orçamento do IPDJ de 2017. Enfim, como se costuma dizer, na minha terra diz-se muito, quem dá o que pode a mais. É verdade que foi só 1 milhão de euros,
mas o objetivo foi sempre este: 1 milhão de euros em 2017, 1,5 milhão de euros em 2018, para 2 milhões de euros em 2019 e, portanto, no quadro da legislatura, haver da parte da Administração Central, concretamente do IPDJ, 4,5 milhões de euros de investimento, que eu estou absolutamente convencido, e os números de 2017 já o demonstram, irão alavancar estes 4,5 milhões de euros muito mais do que uma dezena de milhões de euros. Aliás, a nossa estimativa é que chegaremos ao final da legislatura com 14 a 15 milhões de euros, investidos em infraestruturas desportivas de base local, com esta alavancagem, portanto, do Estado. E o que é que isto significa para mim, e agrada muito registar, é a articulação. Eu costumo dizer muitas vezes que nós temos que fazer um esforço, porque os recursos são escassos, porque os meios são limitados, como sabemos, e, portanto, o esforço deve ser de articulação para que, como eu costumo dizer, o resultado final seja mais do que a soma simples das partes. E neste caso, e hoje, concretamente, juntamos a Administração Central, juntamos a Administração Local, juntamos a Federação Portuguesa de Futebol com os seus clubes e, portanto, estamos a trabalhar todos em conjunto para, no fundo, como dizia a Sra. Presidente da Câmara, e bem, trabalharmos para os jovens atletas que aqui estão e que, de facto, deve ser esse, e é essa, com certeza, a nossa missão. O IPDJ está também empenhado, porque, costumo dizer, a assinatura do Governo na área do desporto é mais e melhor desporto. É o que nós queremos. E faz-se mais e melhor desporto, naturalmente, com melhores infraestruturas desportivas, mas indiscutivelmente também com uma maior e melhor formação dos dirigentes, dos técnicos, no fundo, de todos os agentes. O IPDJ, muito em breve, lançará também um programa chamado Clube Top, precisamente dedicado aos clubes e aos dirigentes mais de base local, e que esperemos que também esse programa venha a ser um sucesso e, no fundo, dê o seu contributo para mais e melhor desporto. Por fim, a Federação Portuguesa de Futebol tem que ser cumprimentada. Tem que ser cumprimentada por um conjunto de iniciativas, de atividades que leva a cabo. Não nos esqueçamos, evidentemente, que temos hoje um Presidente de Federação, aqui connosco, em Abrantes, campeão da Europa de futebol, o que é uma coisa inédita, como sabemos, para nós, mas não é só aqui, eventualmente, um resultado absolutamente, extraordinariamente visível, mas não é só aqui que a Federação tem estado bem. Tem estado bem num conjunto de outras matérias que tem levado, inclusivamente solidárias. A Federação Portuguesa de Futebol, persegue um objetivo e prossegue uma missão que honra verdadeiramente a utilidade pública desportiva que o Estado, lhe confere. Não se falou sobre isso, mas eu não perco a oportunidade sempre que tenho essa possibilidade de falar, sobretudo quando estamos a falar de formação de jovens. O desporto, e a Sra. Presidente da Câmara aqui referiu, é indiscutivelmente um fator que pode, de facto, contribuir muito decisivamente para a estruturação, dos jovens no seu caminho para a idade adulta. A passar valores da solidariedade, seguramente da entreajuda, o saber perder e o saber ganhar também, e isto é absolutamente fundamental. Estando a falar para clubes, queria que aproveitassem naturalmente os relevados sintéticos que vão ser hoje inaugurados. A prática desportiva é essencial, mas também é essencial passarmos valores à nossa juventude e, sobretudo, o que são, e que aqui dentro não tenho dúvida nenhuma que todos nós defendemos, o que são os verdadeiros valores do desporto e que não têm nada a ver com fenómenos que nós queremos, todos em conjunto, erradicar, afastar completamente, do cenário desportivo do nosso país, para que possamos ter ainda mais orgulho no que são os nossos resultados, no que é a nossa prática desportiva. Concluiria, portanto, esta minha pequena intervenção, agradecendo uma vez mais à Federação, à Câmara Municipal, obviamente, este esforço que também foi feito da parte dos clubes e eu diria, desta fórmula que encontramos, que é sempre a melhor forma, aliás, a melhor fórmula que é exatamente a que os desportos, e o desporto particularmente, o coletivo nos ensina, que é a jogar em equipa, é que nós atingimos bons resultados.